Bom dia, graça e paz, amigos e amigas. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Nós vamos falar mais uma vez sobre a obra salvadora de Jesus Cristo. Ontem nós falamos um pouco sobre a morte substitutiva de Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos que, no final das contas, do ponto de vista do pecador, o perdão pode até sair gratuitamente, porque nós não pagamos nenhum pedágio, nenhuma prenda para sermos salvos e perdoados. Mas, a rigor mesmo, o pecado é só transferido, porque Jesus Cristo foi moído por nossas transgressões e Deus fez incidir sobre ele o pecado de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por isso, por suas pisaduras, fomos sarados. Então, o pecado não custa barato, né? Não sai barato e nunca saiu. Então, o inocente teve que morrer para que tivéssemos vida em abundância e para que pudéssemos também entrar no Santo dos Santos. Como está escrito em Hebreus, não é? O véu é o último anteparo entre, não é, o homem e o lugar santíssimo. E quando Jesus Cristo morreu, a sua carne foi dilacerada. Isso está bem escrito e bem expresso em Hebreus, que o véu é a carne de Jesus. Então, Jesus Cristo, tendo o seu corpo, né, moído pelos nossos pecados, né, o véu também foi removido e o acesso, né, foi franqueado à presença de Deus, agora sem impedimento. Isso é maravilhoso, né, e devemos valorizar em cada oração que fazemos, sabendo que, porque houve um cordeiro, há também o direito, né, de acesso ao Senhor. Mas eu queria falar também da morte inclusiva, que é uma das ênfases aqui na nossa comunidade. Alguns aqui, tenho certeza, já têm, né, um conhecimento dessa palavra da cruz, mas eu queria também fazer aqui uma pequena revisão, trazer alguns pontos, né, pela repetição também que a gente aprende. Então, se você tiver o seu aplicativo aí disponível, a sua Bíblia, abra em Romanos 6,6, que diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, versículo 6. Então, é importante a gente registrar isso. A Bíblia tem uma visão pessimista sobre o homem. Se você começar a analisar, né, o que a Bíblia fala sobre o homem, você vai perceber que ela não pinta um quadro colorido sobre o homem, né? As tintas são bem tétricas, né? Bem assustadoras, porque, começando por Romanos capítulo 3, que é uma das passagens mais conhecidas, né, sobre a profundidade da queda do homem, a Bíblia fala que não há nenhum justo, nenhum sequer, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem conheça a Deus. A palavra de Deus diz que a boca do homem é sepulcro aberto. Os seus lábios são veneno de víbora. E os pés do homem, velozes para derramar sangue. E o caminho do homem, nele não há paz, há destruição e miséria, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Jeremias, da mesma forma, uma passagem também conhecida: o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto, a palavra de Deus diz. Tem o profeta Miqueias, tenho quase certeza que ele diz que o melhor dos homens, ele falando, denunciando o pecado e a corrupção moral de Israel, o melhor dentre vocês é como um espinheiro. Então, se a gente fizer um ranking aqui, o melhor vai ser o espinheiro, é o que a Bíblia fala, né? Fora o que Paulo fala, né, em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele chama os homens de filhos da ira, e que existia um espírito de desobediência atuando sobre os homens, e andávamos no curso deste mundo. É o diagnóstico que Paulo fala do homem,
né, sem Deus e após a queda. E essa questão do andar no curso deste mundo, né, é interessante porque o peixe morto é que é carregado, né, pela correnteza. O peixe vivo não, ele vai no contrafluxo do rio. Não sei se você já viu reportagens, eu nunca vi pessoalmente, infelizmente deve ser muito bonito ver, né, os peixes na Piracema, que eles vão, né, rio acima em direção à nascente para fazer a desova, para fazer a reprodução. Inclusive até as quedas d'água eles conseguem, né, superar. Então é muito interessante, porque o peixe vivo ele não é levado pela correnteza, né? Ele tem força para prosseguir. Mas a Bíblia fala, né, que o homem ele andava no curso deste mundo, então ele é carregado porque não tem vida, né? Não tem nenhuma capacidade de resistir à força, uma força que é maior que ele, né? E o que o Senhor nos propõe pela morte inclusiva é cessar esse ciclo de desobediência, né, de derrota na nossa vida, e possamos viver algo, né, superior. Então, dado esse quadro, né, do homem, né, essa visão não é incorreto dizer que a Bíblia tem uma visão pessimista sobre o homem. O que a gente faz com esse indivíduo, com esse bicho ser humano? Então não existe outra saída senão implodir o velho homem, né, demolir essa velha natureza, porque não dá para reformar o irreformável. Não dá para dar só um polimento no homem, colocar um botox, né, no homem decrépito e vamos seguir em frente, né? Não tem conserto. Então o que a Bíblia fala é que o Senhor quer fazer de nós novas pessoas, mas para isso o velho precisa morrer. Não é? A religião ela pode fazer isso? Não, a religião ela nos dá uma pauta, né, de uma agenda. Ela também pode servir como um mecanismo de contenção, não é? Porque nós convivemos, né, temos uma comunidade, isso qualquer religião tem isso, né, onde um ajuda o outro, né, em que o outro também se torna uma espécie de fiscal, né, e que monitora, e aí você vai andar na linha, né, o padre, o pastor, o rabino, né, o guru vai te dar uns toques, né, vai te ajudar. Então, na realidade, nós estamos falando aí de um verniz, né, em madeira podre, carcomida. Não dá para fazer alguma mudança essencial e estrutural no homem fora da cruz de Jesus Cristo, né? E a solução que a Bíblia traz, né, para o problema do pecado, ela é radical. É construir um novo homem sobre uma nova base. E é o que Romanos 6,6 fala, né? Ele veio, né, para destruir o corpo do pecado. Fomos crucificados com ele, né, mortos com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos ao pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. No direito, eu sou do ramo, no direito penal, né, existe a figura da extinção da punibilidade. É um exemplo que eu gosto de tomar. Uma das maneiras de uma pena não ser aplicada ao indivíduo é quando ele morre. Há a extinção da punibilidade, porque você não pode processar, julgar e executar uma pena contra um defunto, né? O morto não vai responder pelos seus crimes. Então simplesmente cessa a pena, não existe mais o poder de punir do Estado contra alguém que morreu, né? E por equiparação acontece isso com a gente, né? Quem já morreu com Cristo agora só vai viver com Ele, como disse Paulo na segunda epístola a Timóteo. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Como também Gálatas fala a respeito disso. Paulo, a experiência que ele tem é realmente de sepultamento da velha vida, né? De encerramento daquele velho ciclo do Paulo perseguidor, que tinha uma cabeça, né, diferente, que não tinha compreensão da graça de Deus. Por isso que ele fala: estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim.
E esse viver que eu tenho agora no corpo, na minha vida biológica, agora isso tudo é para a glória de Deus, porque Ele se entregou por mim, porque Ele morreu por mim. Então nós precisamos ter uma experiência de novo nascimento que passa pela eliminação do velho homem, e isso precisa e é, né, uma experiência acessível a qualquer um de nós. Não se trata apenas de alguns privilegiados, alguns selecionados, né, que agora podem ter uma vida santa, né, e com ruptura do passado. Não, isso o Senhor nos proporciona somente por sua graça. É a operação da graça estar crucificado com Cristo, porque nós aceitamos isso como um fato na nossa vida, né? Nós assumimos como uma posição. Então, para que eu e você possamos ter uma vida vitoriosa sobre o pecado, nós precisamos aceitar o fato de que está consumado, de que a minha natureza pervertida, né, caída, ela foi crucificada com Cristo. Então, se foi crucificada com Cristo e a minha vida velha, ela não vale mais contra mim, porque o homem, o pecado, né, ele no final das contas é uma atitude autodestrutiva, porque é verdade que é uma afronta a Deus e pode fazer vítimas, né? As pessoas também são prejudicadas pelo nosso pecado, mas ele também é algo autodestrutivo. Então nós fazemos mal contra nós mesmos. Na verdade, nós, de uma maneira insistente, estamos cavando a nossa própria cova, né? Estamos fazendo pecado contra nós mesmos, né? Nos afastando de Deus, né? e trazendo prejuízos de consequências eternas. Então, quando nós temos a consciência disso, o Espírito Santo é que faz, né, essa operação nos corações, nós experimentamos o que se chama de arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento não é aquela sensação ruim por ter feito algo digno de reprovação, não é? Ou ter errado o alvo e achar, poxa, que chato, né? Eu fiz aquilo ali, eu não deveria ter feito. É mais que isso, porque o arrependimento ele também gera, não é, uma consciência de que as coisas a partir daí devem ser diferentes. Não é? Muitas pessoas reconhecem o erro, mas não têm nenhuma consciência de que as coisas devem ser diferentes. Então o arrependimento vai produzir isso no nosso coração. Isso por ação do Espírito Santo. Por que por ação do Espírito Santo isso vai gerar arrependimento? Porque você sabe muito bem que nós somos e temos uma forte tendência a sermos autocomplacentes, né? Somos míopes para os nossos próprios erros, né? Agora, para os erros dos outros, nós usamos uma lupa. É assim que funciona. Então, se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós não vamos ter a capacidade de enxergar, peraí, eu sou isso aí, e realmente fazer um movimento de conversão, de mudar de rumo. E é isso que o Espírito Santo faz. Então, quando nós nos arrependemos, né, nós temos essa consciência de que é necessário, né, fazer a conversão, mudar de rumo. E aí nós fazemos a confissão da palavra e cremos no fato que foi consumado em nosso favor, porque a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Uma passagem que nós usamos, né, com muita frequência na comunidade é a de João capítulo 12, versículo 32, que diz isso, Jesus, né? Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. E aí o evangelista que escreve o evangelho diz, ele dizia isso com respeito ao gênero de morte que ele haveria de padecer. Então, nesse texto aí, você tem primeiro um sentido imediato, né? Porque Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. E aí o João fala, ele está dizendo do gênero de morte, que é crucificação. Ou seja, quando você é crucificado, você é pendurado no madeiro, na estaca, né? Levantado da terra e fica lá, agonizando. E a execução é pública, porque atrai todo mundo. E as pessoas ficam olhando lá, assistindo o espetáculo.
e vendo aquela coisa horrível, aquela barbárie. Só que existe também um sentido espiritual, de atração ao corpo de Cristo, né? Da minha natureza perversa, da sua vida, do seu passado para a cruz de Cristo. Uma atração mística. Místico não no sentido de quiromancia, cristais, não é isso. Místico porque é misterioso, porque é inexplicável. Então, acontece isso de Jesus Cristo atrair sobre si não apenas as nossas iniquidades, mas também a causa da iniquidade, que é o velho homem, que é o coração de pedra, porque ele nos dá um coração de carne. Então a obra é completa porque ela não apenas ataca os sintomas, porque pecado, no final das contas, né, é um sintoma. Então, febre é sintoma, espirro é sintoma. Agora, você tem que saber o que é isso, né? Pode ser o quê? Chikungunya, pode ser Covid-19, né? Pode ser uma infecção mais grave, uma febre, a gente não sabe. Então, o que o Senhor vai fazer é atacar a causa do pecado, porque do coração é que brotam os maus desígnios, né? Os homicídios, os adultérios, a loucura, a ganância, como Jesus explicita isso muito bem em Marcos capítulo 7. Então é só trocando o coração que a gente tem vida nova, né? Tem reforma que é uma coisa tormentosa, né? Quando você faz reforma em casa, eu não tenho essa experiência, mas a gente ouve os testemunhos das pessoas, né? É uma confusão, porque você quebra uma parede, aí o cano estoura, depois tem que trocar o piso, mas aí vai, além do orçamento, né? O que estava orçado ali já não dá para você concluir, né? E no final das contas pode até não ficar tão bom, mas aí quando a gente faz uma demolição e utiliza aquele lote só para erguer algo novo, aí sim vem um projeto, né, sem arranjos, né, improvisados, porque as coisas elas vão partir, né, de algo realmente idealizado, né, de uma nova arquitetura. Então ele é o arquiteto da nossa vida, né? Ele é um engenheiro de uma nova vida, ele constrói novos seres por sua graça e por sua misericórdia, porque a morte de Jesus é uma morte de efeitos inclusivos. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. O nosso velho homem foi crucificado e agora não precisamos mais viver, né, escravizados ao pecado, porque quem morreu está justificado do pecado, não existe punição para quem já bateu as botas. E é o que acontece com a gente, porque ele nos dá uma nova vida. Só existe nova criatura porque existe novo nascimento. Então, essa experiência é uma experiência real, não é algo ilusório. Agora é evidente, e isso pode ser uma objeção, né, das pessoas, então quer dizer que com o novo nascimento existe uma instantaneidade, né, de perfeição, né? Então existe uma o automático nascimento de alguém, né, sem nenhuma necessidade de retoque para sempre. Não é isso, porque se fosse assim, a gente não precisaria de Bíblia para ler, de oração, de pessoas orando por nós, de discipulado, de ir para a igreja, porque você já está todo perfeitão, então não dá para aperfeiçoar o que é perfeito. Óbvio, não é assim. Mas é o começo necessário, porque aí nós teremos um novo coração e um novo espírito. E a partir daí sim haverá, né, o crescimento espiritual e esse campo, né, esse campo de construções que é a nossa vida, nesse canteiro de obras, porque aquele que começou boa obra em nós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. E aí começa a construção, mas tem que ir a partir de uma base nova, tem que ser demolido o velho homem, e precisamos querer isso, né? A gente não pode ter um sentimento saudosista sobre o passado, né? A minha época antes de ser cristão, né? E falar dela como algo, como aventuras, né, a serem celebradas. Pelo contrário, se nós pudéssemos apagar isso, inclusive da nossa memória, e se isso não existisse, né, seria bem melhor. Mas o mais importante é que o Senhor dos nossos pecados já não se lembra. E está escrito que Ele, em Isaías, os lançou, né, na profundeza do mar. Isso é maravilhoso. Isso tudo porque a morte de Jesus ela não é apenas substitutiva. Não é porque o pecado incidiu sobre Ele
para que não morrêssemos, mas porque também nós morremos com ele. E existe um novo homem, né? Que é o projeto de Deus, né, para a minha vida. Aí sim é nova criatura. Não à toa, pelo menos na versão revista atualizada que eu adoto, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente é um advérbio. Então ele muda, né, o sentido do nome, do verbo, como a gente aprende na escola. Verdadeiramente, eu gosto desse advérbio. Porque não é temporariamente, porque não é parcialmente. Verdadeiramente sereis livres, é uma promessa do Senhor, né? Então os grilhões são definitivamente rompidos e agora podemos viver com o Senhor, né? E ter, graças a Deus, né, realmente uma mudança. Não viver gabrielamente, né? Você conhece a música? Então a gente vive agora de uma maneira diferente, porque a base é nova, porque fui crucificado com Cristo, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, né? Então é algo disponível a todos nós, né? Lá em Gálatas, no finalzinho, Gálatas é uma carta interessante que precisa ser lida e estudada, porque ela fala de um problema que Paulo enfrentou, né, na Galácia, que existiam irmãos de tendências judaizantes. Eles até aceitaram a Cristo, mas eles queriam fazer um mix, né, de Jesus com a lei de Moisés. Então circuncida, Paulo, esse povo aí, porque a gente não vai perder tudo aquilo que foi legado pelos nossos pais. A circuncisão é importante, porque é o sinal, né, de ingresso, né, no povo de Deus. Abraão também nos deixou isso, e fazendo a circuncisão a gente guarda toda a lei e também põe no pacote Jesus Cristo e o Evangelho. Que tal? Fica legal assim? E aí Paulo vai bater com muita força, né, essa ideia da circuncisão, porque não é só fazer uma circuncisão, né, como a retirada, né, de parte do prepúcio, como a gente sabe, né, que o menino, né, ele ingressa no povo de Deus como símbolo, né, a circuncisão. E ele vai trazer uma repreensão muito severa sobre essa ideia, mas aí no finalzinho da carta ele diz: olha, quer saber de uma coisa? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor nenhum, porque o importante é ser nova criatura. Então toda essa falação, todo esse papo furado de vocês, de sustentar a circuncisão para que se guarde a lei, não adianta você ter, né, a lei de Moisés quando o coração é velho, quando a vida é velha, quando você está, né, a ponto, né, de desmoronar e que não vai aguentar, por essa razão, né, a lei e o mandamento, né? Então o homem interior precisa ser renovado, né? Precisamos viver esse novo de novo, né? Esse novo de Deus, de verdade, de fato, né? Então o importante é ser nova criatura, porque do contrário é só isso aqui, ó, né? É só gogó de crente. Isso é muito ruim. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, né? Os debates sobre filigranas da Bíblia não levam à transformação do homem. O que leva à transformação do homem é uma inclusão na morte de Jesus Cristo, quando a velha criatura é realmente eliminada, e aí quando nós recebemos um novo coração, porque o de pedra foi removido de verdade, né? Então o Espírito Santo nos chama a um arrependimento que nos leva não apenas, né, à experiência de uma morte de Jesus Cristo substitutiva, porque ele morreu no nosso lugar, como nós estudamos ontem, mas também uma morte inclusiva, para que finalmente a gente possa dizer: verdadeiramente eu sou livre, e isso é completamente acessível a nós. Seria realmente uma grande tragédia a vida cristã. E depois de tudo isso, né, e lê Bíblia, e vai à igreja, e ouve live, né, com fulano, com Beltrano, e no final das contas a vida não muda, né? Continuamos as mesmíssimas pessoas, e esse não é o projeto de Deus, não. O que o Senhor quer de nós é que sejamos reconstruídos e reedificados sobre uma base nova,
porque o velho homem já morreu, estou crucificado com Cristo. Ele atraiu a todos a si mesmo, né? E nos deu a oportunidade de vivermos esse novo de Deus, em nome de Jesus. Enche o seu coração dessas palavras e viva o novo, é o projeto de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus.